Hoje, comigo, nós vamos ter algumas dicas interessantes, umas dicas importantes para melhorar o seu desempenho nas redações, tá certo? Eu trouxe um material para a gente fazer uma reflexão que não necessariamente está indicado para carta, para artigo, serve para qualquer texto. Diante de algumas experiências, diante de alguns trabalhos desenvolvidos em relação à redação, a gente percebe a necessidade de desenvolver um trabalho para melhorar o nosso desempenho. Todos vocês, se vocês sabem muito bem disso, já têm um bom trabalho, um bom desempenho com a redação. Mas o que falta é desenvolver algo a mais. As redações muitas vezes se apresentam com poucas linhas, as redações se apresentam com poucos argumentos, mas você consegue fazer algo. Mas o que precisa é desenvolver mais ainda. Então, a minha ideia é que a gente possa hoje, não importa se para o Enem, uma dissertação, não importa se para um artigo ou uma carta da UFRN, uma dissertação na UERN, é que você possa ter um trabalho a mais, um trabalho para desenvolver um pouco mais o raciocínio, Então, eu trouxe algumas informações, eu pediria a Jonathan para colocar os slides, para a gente começar a analisar, em relação ao que deve ser feito, como deve ser feito esse trabalho com a redação. Não importa qual o gênero, não importa qual o tipo de texto, tá certo? Então, nós vamos ver algumas informações, Olha só. Primeiro eu coloco como melhorar o desempenho em redação. Isso aí é um ponto central, um ponto importante para você. O que fazer diante da produção do seu texto? O que fazer diante da construção de sua redação? Certo? Primeiro ponto, resolvendo problemas simples. Vocês não têm noção, Jonathan, queria conversar melhor diretamente com o público. Bota aí minha imagem, por favor, Jonathan. Você não tem noção do quanto a gente costuma, muitas vezes, perder alguma pontuação por problemas simples, por coisas bestas que nós, por falta de atenção, por falta de um cuidado mais adequado, a gente deixa passar, mas o corretor está ali em cima, olhando direitinho cada detalhe, cada problema que você comete. 3 probleminhas simples são observáveis para que a gente perca, tipo, meio ponto, 7 décimos. Vamos dar uma olhadinha nesses problemas quais são. Resolvendo problemas simples. Grafia, que é a questão da letra, margens e gramática. Problemas simples de gramática, obviamente não os problemas mais graves. Esse resolvendo os problemas simples são alguns problemas mais comuns que a gente costuma cometer. Eu tiro desses problemas simples, galera, cerca de 5 a 7 décimos corrigindo sua redação, valendo 10 pontos. Grafia, por exemplo, dá uma olhadinha, Dá uma olhadinha, se aproxima um pouco mais desse vídeo, olha esta criatura de letra. Hoje em dia, existem tipos de pais que chegam a atrapalhar no desenvolvimento dos seus filhos. Você não está tendo dificuldade de enxergar só isso porque a letra está pequena, não. É porque a letra está ruim mesmo de ser entendida, meu querido aluno. A coisa está complicada aí para você. Vou tentar traduzir para você. Hoje em dia existem tipos de pais que chegam a atrapalhar no desenvolvimento dos seus filhos. Como, por exemplo, bajulação e atividades, que danado de palavra é essa? Educativas. Existem pais que bajulam demais. É isso mesmo que você está vendo aí. Demais, separado seus filhos, dando dinheiro e presentes sem eles merecerem. E existem casos que os filhos chegam para seus pais dizendo: pai, me dá um dinheiro aí que vai ter uma festa e meus amigos vão. O pai, numa forma
Que danado é isso, meu Deus. Sei lá, de dizer, de agir, de dar o dinheiro sempre que ele pede. Isso acaba atrapalhando no desenvolvimento dele. Assim, ele não vai querer estudar, porque sempre tem seu pai para dar o que ele quer. Vejam só. Jonathan, volta a minha imagem, por favor. Vejam só. Vocês sentiram a dificuldade de ler esse texto? Não é só porque a letrinha estava minúscula aí no vídeo, não. Foi principalmente pela letra horrível que você viu. É claro que eu exagerei. De vez em quando, meus alunos sabem, né? Que de vez em quando, realmente eu exagero nas minhas exposições de aula. Eu realmente coloquei um exemplo que todo o texto não está legível. Mas eu queria chamar a atenção de uma letra ou outra que você coloca e faz com que realmente eu não consiga entender, eu não consigo interpretar. Uma letrinha ou outra você colocando dessa forma, com essa qualidade, realmente vai prejudicar seu texto. Legibilidade hoje é um critério de correção da UFRN. Então a gente não pode fazer com que o corretor vá em busca do que a gente já sabe que tem que fazer correto. Então, nesse caso, grafia não exagerada desse jeito, obviamente. Um probleminha ou outro vai fazer com que eu tire de 5 a 7 décimos de sua redação. Vamos ver agora um outro problema simples, certo? Agora o problema é da margem. Simples problema. Esse buraquinho aí que eu estou te apontando, sem nada exagerado, sem nada demais, né? Mas é algo que se você faz isso num momento, faz isso em outro momento, faz isso em outro momento, eu vou tirar ponto. Eu vou fazer com que você perca alguns décimos, tá certo? Então vamos ter atenção também a esse problema simples. E agora, gramática. Privilégio. Eu não só escuto alguém dizendo que fulano é privilegiado. Eu vejo isso quando eu estou corrigindo uma redação, certo? Um probleminha desse ou outro, não os problemas de gramática, fazem com que a gente tenha problemas na nossa nota, certo? Dias atrás, tive a oportunidade de assistir o documentário. Problema simples, o documentário aí você está vendo, está sem um acento. Mas são errinhos que eu vou encontrando, que eu vou percebendo, e vou, Jonathan, voltamos ao vídeo, e vou tirando ponto de você. Então, o que é que você viu até agora? Você viu uma letrinha não muito adequada, você viu a margenzinha lá da redação, que o aluno ou passa, ou então não chega até o final, e você viu um ou outro problema de gramática. É um acentozinho, é o privilégio lá do aluno. Isso, problema simples. Só exagerei realmente naquele primeiro slide, naquela primeira imagem, com tanto problema com legibilidade da letra. Realmente isso aí eu considero, abusei um pouco do texto. Agora, quando eu estiver corrigindo sua redação, não importa o texto, é uma dissertação, é um artigo, é uma carta, e eu encontrar esses problemas simples, eu vou estar tirando 5, 6 décimos. Vamos evitar isso. Vamos fazer com que o corretor ele tenha trabalho de encontrar os problemas e não facilitar tanto a vida dele oferecendo esses problemas. Nessa primeira etapa, nós estamos trabalhando algumas dificuldades que fazem com que o corretor tire de 5 a 7 décimos na nossa redação. Agora, a coisa vai se complicar. Nós vamos partir para problemas mais graves no nosso texto, que nós devemos ter um pouco mais de atenção, que nós devemos ter um pouco de cuidado. Vejamos o slide, o próximo slide. Constatar o problema. O primeiro passo para se ter um desempenho satisfatório, agora já é uma coisa mais grave, agora a gente já está se preocupando com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos no nosso texto, é identificar o que precisa melhorar. Geralmente, nas análises das redações do CAL, percebe-se que o aluno não atenta para 2 fatos, ou seja, o que é mais grave
quando a gente está trabalhando as redações do aluno. Primeiro, ponto importantíssimo, incompletude argumentativa. Na análise dos argumentos, falta uma explicação mais aprofundada, um exemplo, uma análise crítica. Veja, eu olho para o seu texto, eu olho para o seu argumento, e o que é que eu percebo? Ele está incompleto. Imaginemos um parágrafo argumentativo com, vejamos, 10 linhas. Eu encontro 3, 4 linhas, por exemplo. Isso é um parágrafo incompleto. O que é preciso fazer? O que é necessário fazer? Está faltando alguma coisa. Pode ser um exemplo, pode ser uma discussão, mas não vamos entregar a nossa redação com aquele parágrafozinho curto, com aquele parágrafozinho iniciado. Então, esse é um dos problemas mais graves. Diferentemente daqueles problemas simples que a gente estava analisando, esse é um problema mais grave. Por exemplo, o que fazer para reverter esse quadro? Desse problema específico. Olhe esse parágrafo. A propaganda eleitoral gratuita não determina totalmente a intenção do voto do eleitor, uma vez que o tempo de exposição do candidato é insuficiente para se ter um conhecimento aprofundado sobre os seus dados pessoais e a credibilidade de sua proposta. Certo? Vamos fazer uma reflexão, Jonathan, mais intensa sobre isso aí. Esse tema foi da UFRN há 2 anos.